child star Gary Coleman, who shot to fame on TV sitcom Diff'rent Strokes, died in a Utah hospital. O pequeno ator Gary Coleman era uma estrela mundial. Nos anos 80, suas grandes bochechas, seu jeito esperto e seu bordão conquistaram o coração de milhões de pessoas. Na constelação de estrelas mirins, ele era o que mais brilhava. Mas no auge de sua fama, ele é atormentado por problemas de saúde. Diversos médicos, diversas hospitalizações. E quando sua carreira estagna, ele vai parar nas manchetes pelos motivos errados. Filing bankruptcy was my only reasonable alternative. Ele ganha a reputação de ser cabeça quente e uma série de prisões acabam acontecendo. Gary, what happened yesterday? As pessoas não o deixavam em paz e a raiva dele aumentava. E em 28 de maio de 2010, Gary Coleman morre após um incidente na sua casa em Utah. Especulações logo começam a circular. There's still not a really clear answer to how he fell and how there was so much blood involved. Eu temia pela segurança do Gary. A vida do Gary parecia cheia de conflitos e controvérsias. E parece que a morte dele não foi diferente. Mas será que esta morte repentina foi resultado de um dos muitos problemas de saúde que atrapalhavam sua vida? Ou, como alguns acreditam, foi resultado de algo mais sinistro? Autópsia de famosos. Gary Coleman. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense. Ele já realizou mais de 4.000 autópsias. E hoje ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Trabalhando junto com as autoridades, o Dr. Hunter é especialista em desvendar a causa de mortes misteriosas. O Gary Coleman morreu sob circunstâncias misteriosas. Será que esta é apenas a história triste de uma estrela mirim que teve problemas? Ou será que tem algo mais? Usando todos os registros médicos e policiais disponíveis, eu vou analisar os últimos dias e horas da vida do Gary para determinar exatamente o que aconteceu com ele. 25 de maio de 2010, Santa Queen, Utah, 3 dias antes da morte de Gary. Gary está em casa brincando com seus trenzinhos. Ele tem esse hobby desde criança. O Gary era apaixonadíssimo pelos trens dele. Então, muitas e muitas vezes, ele ficava horas e horas imerso naquilo, criando outro espaço, outro reino para os trenzinhos dele. Então, ele adorava tudo aquilo. Gary mora com sua ex-mulher, Shannon Price, 18 anos mais nova. Eles se casaram em 2007 e se divorciaram um ano depois. Mas, apesar do romance conturbado, eles continuaram juntos. Nos últimos anos, Gary não tem conseguido mais papéis e diversas contas médicas por causa de uma série de problemas de saúde o deixam à beira da falência. Uma olhada inicial no histórico médico do Gary me mostra que ele teve diversos problemas de saúde durante grande parte da vida. Determinar se algum desses problemas contribuiu para a morte dele não vai ser fácil. Gary Wayne Coleman nasce em Zion, Illinois, em 8 de fevereiro de 1968. Seus pais, W.G. Coleman e Edmonia Sue, vieram de uma vida humilde numa área rural do sul. O casal trabalhava junto numa lavanderia num hospital de Chicago e estudava à noite para dar uma vida melhor para o filho. Well, it's that time of the year when you can get a Hubert doll at the Harris Bank. O pequeno Gary mostra talento como ator. E em 1977, com 9 anos, ele estrela um comercial para um banco de Chicago. O Gary foi descoberto por um caça-talentos que trabalhava para o Norman Lear. You can never have too many Hubert dolls, cause... O Norman viu o comercial e disse: "Eu preciso levar esse garoto para Hollywood." Foi exatamente assim que o Gary foi descoberto. Em um ano, Gary é escolhido a dedo para o papel principal de uma nova série chamada Arnold. Gary faz Arnold Jackson, um dos 2 irmãos adotados por um empresário rico após a mãe deles morrer. Seu rostinho fofo e jeito engraçado são um sucesso instantâneo e logo ele se torna a estrela do programa.
Ele era tão engraçado. Ele tinha um sorrisão, aquelas bochechas redondas, e ele era um amor. E aí ele falava alguma coisa e você caía na gargalhada. A coisa mais chocante sobre o Gary era a altura dele. Quando adulto, ele só tinha 1,42. Pessoas com essa altura costumam ter uma condição genética chamada acondroplasia, que também é mais conhecida como nanismo. Adultos com essa condição têm uma expectativa de vida normal, mas podem sofrer problemas no cérebro e na medula espinhal. Mas analisando o corpo dele, ele parecia proporcional. Então deve existir outro motivo para explicar essa altura incomum. E eu acredito ter encontrado. A infância do Gary parece ter começado normalmente, mas com 22 meses, vejo que ele foi diagnosticado com nefrite, que é uma doença renal congênita e potencialmente fatal. Ela é causada por um bloqueio do uréter, que é o tubo responsável por levar a urina dos rins para a bexiga. Essa obstrução faz com que a urina volte para os rins, o que destruiu completamente um deles e danificou muito o outro. Sem um transplante renal, o Gary não sobreviveria por muito tempo. 18 de dezembro de 1973. Gary tem 5 anos de idade. Após 2 anos de espera, um doador finalmente é encontrado. Ele passa por uma cirurgia de 7 horas para realizar o transplante. Aquilo foi um desafio que a maioria das pessoas nem imagina. Quando você é criança e enfrenta aquele horror, parece que não tem fim. Aquilo te acompanha todos os dias. O transplante renal foi um sucesso. Porém, ele teve que tomar imunossupressores potentes para evitar que seu corpo rejeitasse um novo órgão. Uma vez, ele comentou com alguém que tomava tantos comprimidos que precisava andar com uma farmácia do lado. Estou vendo que um dos remédios que ele tomava era a prednisona, que é um esteroide que contém cortisol. E o excesso dessa substância por um longo período faz com que as bochechas inchem, uma condição chamada síndrome de Cushing. Além disso, o mais importante é que crianças que tomam esteroides, especialmente as que tiveram falência renal, têm o seu crescimento retardado. Ossos saudáveis contêm placas de crescimento. Elas permitem que os ossos cresçam durante a infância. Então, quando o rim para de funcionar, o metabolismo do cálcio é interrompido, fazendo com que essas placas de crescimento se fechem prematuramente e os ossos parem de crescer. Eu acho que os efeitos colaterais dos remédios que o Gary tomou, ou sua baixa estatura, não tenham nada a ver com a morte dele. Mas a combinação de nefrite com os esteroides potentes que ele tomava explicam a sua altura e sua aparência única. Se o Gary tivesse rins saudáveis, ele teria tido uma altura normal. Mas é a baixa estatura de Gary, suas bochechas grandes e a habilidade de fazer um papel bem mais novo do que sua idade que o lançam ao estrelato. Ele se tornou uma estrela porque ele tinha uma habilidade de falar uma frase que fazia todo mundo gargalhar. Ele era um gênio autodidata. Em 1981, Gary se torna o ator mais bem pago de um canal americano, supostamente ganhando por volta de $70 mil por episódio. Os pais de Gary largam o emprego para empresariar o filho e ficam com 20% de seus ganhos. O programa é um grande sucesso, mas por trás das câmeras, problemas começam a aparecer. 1983, Estúdios Metro Media Square. Gary tem 15 anos, mas ele está cada vez mais frustrado por fazer papéis mais novos, pela pressão crescente da fama e por sua saúde frágil. O Gary sozinho carregava o programa. Ele que mantinha ele no ar. E ele sabia disso. Ele estava cansado de ter que estudar no set. Ele queria ir para uma escola normal. Ele queria ser uma criança normal. O Gary queria parar de trabalhar. Ele não queria fazer a temporada seguinte, mas os pais dele insistiam. Eles falavam, só mais uma e chega. O Gary disse que iria parar de trabalhar, o que significava uma grande diminuição na renda de várias pessoas que ele tornou muito ricas.
O Gary estava claramente sob muita pressão durante as filmagens de Arnold. Ele trabalhava bastante e tinha uma responsabilidade enorme para alguém tão jovem. E eu achei uma coisa no histórico médico dele que indica que seus problemas renais foram algo recorrente durante toda a sua vida. Nós sabemos que o Gary passou por um transplante renal aos 5 anos. Então o que eu quero saber é por que ele estava fazendo diálise semanas antes de sua morte. 26 de maio de 2010. Hospital Utah Valley. 8 da manhã. 2 dias antes da morte de Gary. Ele está fazendo sua sessão de 4 horas de diálise. A diálise serve para limpar as impurezas do sangue. Ela funciona como um rim mecânico. O sangue passa por uma máquina e as impurezas são filtradas. Aí o sangue purificado é bombeado de volta para o corpo. Eu sei que o Gary passou por um transplante renal aos 5 anos, mas estou vendo aqui que aos 14 anos, no auge de sua fama, ele teve falência do rim transplantado. Então, ele teve que fazer autodiálise antes que outro órgão fosse encontrado para ele. Mas não há descanso para Gary, que continua trabalhando por horas no programa. No mundo das séries de televisão, você tem que trabalhar por horas, 15 horas por dia. E como ele se tornou uma estrela, ele talvez tivesse que se esforçar mais do que os médicos gostariam. Em 1984, Gary recebeu um segundo transplante, mas este transplante só durou por 13 meses. E na véspera de Ano Novo de 1985, ele teve que retirar esse rim transplantado. Isso significava que ele não tinha nenhum rim funcionando. E explica por que ele estava fazendo diálise dias antes de sua morte. O Gary ficou tão abalado por ter perdido aquele segundo rim que ele não estava a fim de tentar outra vez. Ele não sentia que a ciência tinha se desenvolvido bastante para garantir que ele não teria que se despedir de mais um outro rim. Perder um órgão transplantado é muito traumático. O Gary passou por isso 2 vezes, então deve ter sido tão difícil para ele, porque a alternativa que ele optou, fazer diálise para o resto da vida, é uma prova dessa perda que ele sentiu quando esses 2 transplantes não deram certo. Daí em diante, Gary faz diálise para o resto de sua vida. Desde que eu o conheci, ele fazia diálise 3 vezes por semana. E tudo girava em torno da diálise. Mas ele não reclamava dessas coisas. Ele enfrentava o que tinha que enfrentar, o que era uma parte interessante da personalidade dele. Ele não esperava que tivessem compaixão. Quando a gente filmava com o Gary, depois de ele ter saído da diálise, sério, ele era o melhor Gary possível, sabe? Ele era enérgico, vibrante, ele estava ali realmente com tudo. E aí você ia vendo um declínio. Mas a diálise não é uma solução em longo prazo. A expectativa média de vida de alguém em diálise é de 5 a 10 anos. E o Gary dependeu dela por mais de 25 anos. As toxinas se acumulam na corrente sanguínea e são distribuídas para todos os órgãos vitais. Se esses órgãos forem danificados ou com o tempo pararem de funcionar, é o fim da linha. 3 dias da semana, pela vida toda, ele ficava lá, sentado com um tubo enfiado no peito, tendo que fazer a diálise. E deve ter sido difícil pra caramba conviver com isso. Infecção é outro risco da diálise, porque ela requer acesso frequente à corrente sanguínea. Pessoas que fazem diálise por muito tempo costumam ter canais vasculares criados cirurgicamente para permitir um acesso mais fácil à corrente sanguínea. Isso acontece porque as veias romperiam após tantas picadas com agulhas. Esse método também é eficaz para diminuir o risco de infecção. E o Gary ficou em diálise por 25 anos. Então, obviamente, este é o tipo de forma de acesso vascular que eu esperaria encontrar. Porém, em 2009, 1 ano antes de sua morte, o Gary estava usando um cateter, que é um método de acesso em curto prazo. Não costuma ser recomendado que ele seja usado por mais de 3 semanas.
Não tenho informações sobre o porquê disso, mas suspeito que tenha sido por um problema no canal vascular criado cirurgicamente. Então, um cateter foi a única alternativa disponível. Ele sempre tomou muito cuidado para ter certeza de que tudo e todos estivessem limpos, para que ele não pegasse nenhuma infecção. Isso sempre foi uma grande preocupação para ele. Estudos mostram que pacientes que usam o método do cateter ao invés de outras técnicas para ter acesso ao sangue sofrem um risco muito maior de morrer de infecção. Isso ocorre porque bactérias, algumas resistentes a antibióticos, podem viajar pelo cateter e entrar na corrente sanguínea, resultando numa complicação fatal. Será que uma complicação fatal por causa da diálise de Gary o fez desmaiar, bater a cabeça e ocasionou a sua morte? Em 2009, o Gary teve uma infecção muito feia por causa do cateter da diálise. E ela nunca foi realmente curada. Era doloroso e isso sempre o incomodava. Tinha que tomar muito cuidado. Ele estava fazendo um filme no Texas, fez a diálise e ficou doente. Teve uma infecção que durou semanas. Embora o Gary tenha tido diversas infecções durante a vida por causa da diálise, não há nada nos registros médicos que sugiram que a morte dele tenha sido relacionada a uma infecção via cateter ou qualquer outro tipo de complicação. Está claro que o Gary levava a diálise muito a sério. E sem ela, ele teria morrido muito mais jovem. Era uma coisa que ele precisava fazer para sobreviver. Não tinha nada o que se discutir sobre isso. 26 de maio de 2010. 12h40. Esgotado após sua sessão de 4 horas de diálise, Gary volta para casa e encontra sua parceira Shannon na cama, vendo TV. Uma das grandes complicações de não ter rins que funcionam é o aumento do risco de uma doença cardiovascular. O estresse também é um grande fator que contribui para doenças cardíacas e sabemos que o Gary estava sob bastante estresse. A popularidade de Gary aumenta, assim como seu trabalho. Sua agenda é exaustiva. Ele não trabalhava só na série Arnold. O Gary trabalhava o ano todo. Ele basicamente trabalhava sem parar. E ele ainda tinha que lidar com as suas limitações físicas e seus problemas de saúde. E todas essas coisas eram, sem dúvida, muito intimidantes para ele, por assim dizer. As frustrações de Gary chegam ao ápice e ele começa a exigir mais liberdade para o seu personagem. O Gary começou a falar bem mais sobre o descontentamento dele, sobre se sentir meio preso. Ele queria ter uma voz mais criativa no processo de criação e nas falas do programa. O Gary fazia um personagem bem mais novo do que ele, então enquanto na vida real ele estava crescendo emocionalmente e fisicamente, na TV ele estava estagnado. Isso deve ter criado um grande conflito interno nele. Ele era um jovem adulto que era visto como uma criança por todos ao seu redor. A insistência de Gary em usar sua idade real faz a audiência cair. E em 1986, Arnold é cancelado. Quando a série Arnold acabou, o Gary quis se aposentar do showbiz. Ele estava esgotado. Alcançar a fama quando criança e ter que lidar com essa autocompreensão amplifica essa noção de não ter uma vida privada e também pessoal. É algo que pode ser muito ruim, não só no momento, mas depois, como adulto também. Para uma estrela mirim, quando o trabalho não é mais divertido, tem pessoas em volta dela que a pressionam para continuar. Então, o ressentimento cresce. Aquela sensação de estar perdendo a infância pode se manifestar como uma coisa que se dane tudo. Mas não é só a pressão de ser uma estrela mirim que cobra o seu preço. Quando Arnold acaba, estima-se que Gary tenha acumulado uma fortuna incrível de 18 milhões de dólares. Quando Gary fez 18 anos, grande parte da grana que ele esperava ver na conta dele simplesmente não estava lá. Gary acredita que seus pais e assessores o enganaram em relação ao seu suado dinheiro. Acho que os pais do Gary
assim como qualquer um faria, não pensaram que, ei, nós precisamos guardar uma grana porque algum dia esse rio de dinheiro vai secar. Em 1993, Gary processa seus pais com sucesso, mas após as custas legais, ele supostamente volta para casa com menos de $500 mil. O Gary acabou processando os pais dele, pois acreditava que eles administravam mal o seu dinheiro. Isso deve ter sido devastador para ele. Essas eram as pessoas que na cabeça dele o apoiavam. Se não podemos confiar nas pessoas próximas de nós, isso afeta nossos relacionamentos, não só profissionais como pessoais no futuro. Mas as questões financeiras de Gary são só o começo. Seus problemas de saúde constantes continuam a atormentá-lo. Eu sei pelo histórico médico do Gary que ele teve cardiomegalia e teve que fazer uma cirurgia por causa disso. Outubro de 2009. Hospital Utah Valley. Um ano antes de sua morte. Gary passa por uma cirurgia no coração para substituir sua válvula aórtica. É um procedimento longo e complicado. O Gary, na verdade, fez diversas cirurgias no coração que as pessoas nem sabem. Pessoas com falência renal têm fluidos em excesso no corpo, que deveriam ser eliminados pelos rins. O coração tem que trabalhar bem mais para bombear o sangue e o excesso de fluidos pelo organismo. E como um músculo, ele cresce, as válvulas enfraquecem e o risco de uma parada cardíaca aumenta. Substituir a válvula aórtica era a única opção dele. Era interminável. Diversos médicos, diversas hospitalizações e essas coisas eram caras. É por isso que ele precisava tanto continuar trabalhando no show business para pagar tudo isso. O Gary claramente sofria de diversos problemas cardíacos, mas não vejo nenhuma menção nos registros médicos de que ele tenha sofrido um infarto por causa do coração dilatado. Sendo assim, não acredito que os problemas cardiovasculares do Gary estejam relacionados à morte dele. Mas eu achei outra coisa no passado dele que causa preocupação e levanta grandes questões sobre seu estado mental. 18 de abril de 2009. 13 meses antes de sua morte. Após uma briga feia com Shannon, Gary toma uma decisão impulsiva. Ela fica sem opções, a não ser ligar para a polícia. Quando a polícia chegou, eles o encontraram num quarto, no andar de cima. Em pé, na cama, com um fio elétrico amarrado na cama e a outra ponta enrolada 4 vezes em volta do pescoço. Ele disse que queria se matar e quando o policial disse, não, deixa eu te ajudar, deixa eu tirar isso de você, o Gary falou, não, me deixa morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas esta não é a primeira vez que Gary tenta se matar. Aquela pressão na vida do Gary se tornava imensurável de vez em quando. E, se eu não me engano, ele devia ter uns 13 ou 14 anos quando ele tentou se suicidar pela primeira vez. Era mais do que ele podia aguentar, ter que levantar todas as manhãs e enfrentar os problemas de saúde junto com toda a pressão de ser Arnold Jackson. Os problemas crescentes de saúde não são a única preocupação de Gary. Ele não consegue mais papéis e o dinheiro acaba. I didn't expect you guys at 3 o'clock in the morning. No, I know. We were here for Nicole Richie, but you're a bigger star than Nicole. No, Nicole actually works a lot more often than I do. Ele adoraria ter trabalhado mais, mas não havia tantos papéis para ele. Aos 31 anos de idade, Gary é forçado a fazer uma declaração pública muito difícil. Filing bankruptcy was my only reasonable alternative. Ele não tem outra opção a não ser aceitar um emprego como segurança no set de um filme de Hollywood. O Gary falou sobre ser segurança porque ele não tinha muita grana e precisava de um emprego. Fazer alguma coisa que tivesse um propósito era importante para ele e toda a ridicularização que ele sofreu por ter se tornado segurança foi terrível. Man, get the fuck off our car! As pessoas reagiam como se ele fosse aquele personagem icônico, o Arnold. Eu acho que ele não queria mais ser uma pessoa conhecida àquela altura.
Ele só queria ficar em paz. Ser uma das maiores estrelas dos Estados Unidos e ter que trabalhar como segurança deve ter sido extremamente difícil para o Gary. Deve ter afetado o ego dele e a autoestima. Ele queria ser visto como a pessoa que era. Ele queria se distanciar daquele personagem infantil do Arnold Jackson. Só que o público se prendia a isso. Todas essas coisas causaram uma tempestade perfeita em que não importava a direção que ele olhasse, ele ficava deprimido, ele ficava triste e queria fugir. Em 2010, a estrela mirim Gary Coleman morre após desmaiar e bater a cabeça em sua casa em Utah. Ninguém sabe com certeza como aconteceu a pancada fatal. Agora, o patologista forense Dr. Michael Hunter está investigando e descobriu indícios de que Gary possa ter tirado sua própria vida. Eu já descartei complicações por causa da diálise e problemas cardíacos como a causa direta da morte do Gary. Porém, eu descobri que ele tem um histórico de tentativas de suicídio que começa em 1982. Eu vejo que ele tentou se matar novamente em julho de 2007. Ele ligou para a polícia e informou que tinha tomado uma overdose de oxicodona e queria morrer. A oxicodona é um forte analgésico controlado. É um opioide, como a heroína, ou seja, é um depressor. Se você tomar demais, o cérebro desliga e o corpo se esquece de respirar. Será que o Gary tomou tantos comprimidos que desmaiou, caiu e bateu a cabeça? 26 de maio, 12h48, 2 dias antes de sua morte. Shannon pede para Gary descer e fazer algo para ela comer. Pouco tempo após ele sair do quarto, ela escuta um barulho alto e logo vai investigar. Shannon encontra Gary caído no chão da cozinha com sangue escorrendo de sua cabeça. Chocada com a cena, ela corre para o andar de cima e liga para a emergência. Este é o áudio original da chamada feita por ela. Head is bloody. There's blood all over the floor. I don't know what happened. I really don't know what happened. I just heard this bang and I went down there and he's on the floor. 1h05 da tarde. Como solicitado pela emergência, Shannon volta para a cozinha e dá uma toalha para Gary parar o sangramento. And there's like blood all over and I can't really help him. I have seizures. If I get stressed out, I'm gonna seize. I got blood on myself. I can't deal. 1h15 da tarde. Um policial é o primeiro a chegar no local. Ele cuida do ferimento de Gary enquanto aguarda os paramédicos. Gary está pouco consciente e não se lembra do que aconteceu. 1h30 da tarde. Gary consegue andar com auxílio até a ambulância. Ele é levado às pressas para o hospital. Lendo o relatório da polícia, vejo que o Gary teve uma laceração de 5 centímetros atrás da cabeça. Esse tipo de ferimento é bem inconsistente, com uma simples queda. Entretanto, eu acho que essa queda não teve nada a ver com o Gary ter tomado analgésicos controlados, já que eu não achei nenhum sinal de oxicodona nos relatórios da investigação. E mais importante ainda, há relatos de antes das tentativas de suicídio que indicam que o Gary nunca quis realmente tirar a própria vida. O Gary veio até mim e disse: "Ei, eu tomei um monte de comprimidos e... Eu tentei cometer suicídio. Então, será que o Gary estava querendo atenção? Com certeza sim. Se ele realmente tomou alguma coisa que poderia causar a morte, não. Eu acho que foi só um pedido de ajuda, sabe? Por causa do estado de depressão em que ele vivia." Se o desânimo do Gary era genuíno, sem dúvida. Se o desespero dele era real, sem dúvida. Se ele realmente queria morrer, não. Acho que tentativas de suicídio devem ser levadas a sério.
A noção de que talvez tenha uma parte da pessoa que ainda queira viver é com certeza real para muita gente, mas chegar ao ponto em que o único jeito de comunicar a sua tristeza é declarar em voz alta essa ideia de que eu preferia estar morto do que me sentir desse jeito é uma coisa que ele estava dizendo alto e claro várias e várias vezes. 27 de maio, meio-dia. 24 horas antes de sua morte. Gary está se recuperando em um hospital há 24 horas, mas os médicos ainda o monitoram de perto. Naquele momento, o Gary estava consciente e lúcido e se recuperava do ferimento na cabeça. O estado de saúde dele não me daria nenhum motivo de preocupação. 4 da tarde, 20 horas antes de sua morte. O estado de Gary se deteriora de repente e ele perde a consciência. Em algum momento, ele entra em parada cardíaca e os médicos lutam para salvá-lo. O coração dele volta, mas Gary agora não consegue respirar sozinho e é colocado em aparelhos. Aproximadamente 48 horas após seu ferimento na cabeça, os médicos informam sua parceira que ele teve morte cerebral e não há nada mais que possa ser feito. Pouco antes do meio-dia de 28 de maio, Shannon Price toma a decisão de desligar os aparelhos. Ao meio-dia e 11, Gary Coleman morre, com sua parceira Shannon e sua família ao seu lado. Former child star Gary Coleman, who shot to fame on TV sitcom Different Strokes, died in a Utah hospital on Friday. He was 42. Eu estava no meu hotel em Londres. O meu telefone tocou e era um programa de TV querendo que eu comentasse. Eu disse, do que é que estão falando? Bom, ele está num hospital. E aí, durante a conversa, ela disse, ele morreu. E foi uma surpresa. E foi muito triste. No momento em que eu descobri que ele faleceu, dizer que eu fiquei devastado, acho que não seria o bastante. Eu estava no meu escritório e foi triste. Fiquei muito triste. Não foi inesperado, mas com certeza foi triste. Tinha alguma coisa, sabe, muito, mas muito errada. É surpreendente que o Gary tenha ido de uma condição estável após uma queda para o óbito em uma questão de dias. Então, se eu realmente quiser desvendar o mistério sobre a morte do Gary, eu preciso responder duas questões cruciais. Primeira, por que o estado do Gary se deteriorou tão rápido no hospital? E segunda, por que ele sofreu a queda para começar? Para responder a primeira questão, achei um documento oficial liberado pelo hospital que diz que ele sofreu uma hemorragia intracraniana, que é um sangramento no cérebro. Veias minúsculas entre a superfície do cérebro e sua membrana externa se rompem, fazendo o sangue se acumular. A pressão aumenta, comprimindo o tecido cerebral, e se não for tratada rapidamente, pode levar a danos cerebrais e à morte. Só que o Gary recebeu cuidados médicos rapidamente. E uma hemorragia intracraniana não é uma sentença de morte. Então, por que ele morreu? Eu acho que a resposta está relacionada aos problemas cardíacos dele. Após uma cirurgia como a de substituição da válvula aórtica, os pacientes costumam tomar remédios para afinar o sangue pelo resto da vida. E isso pode tornar até as menores lesões na cabeça algo fatal. A hemorragia interna é bem mais difícil de ser controlada porque o sangue perdeu a habilidade de coagular. Mas eu ainda não sei o que causou o ferimento que acabou levando Gary à morte. Alguns apontaram o dedo e culparam a pessoa mais próxima dele. Com a animosidade e o espírito dominador dela,
Ele deveria ter fugido e se escondido. A situação financeira deles era muito ruim. Alguns dizem que ele valia muito mais para ela morto do que vivo. Eu nunca a perdoei por desligar os aparelhos. Não tinha o direito e fez isso muito rápido. Para entender corretamente como Gary morreu, eu preciso resolver o mistério de como ele sofreu o ferimento na cabeça. Alguns acreditam que o ferimento foi resultado de uma briga com sua parceira Shannon. Não seria a primeira vez que o casal se agredira. Eles não foram felizes por muito tempo. Eles brigavam como crianças. O relacionamento conturbado do casal faz com que ambos sejam presos por violência doméstica. Gary Coleman sits in the Utah County Jail tonight. He was arrested on a domestic violence assault-related charge. Ela era forte, era dominante. Eu acho que ela era parte do relacionamento que talvez não fosse o melhor para o Gary, porque ele meio que a deixava controlar ele. Após Gary morrer, rumores logo começam a circular. Até a imprensa norte-americana especula sobre a causa de sua morte. And there's still not a really clear answer to how he fell and how there was so much blood involved. O relatório da polícia diz que eles questionaram a Shannon Price sobre o incidente e que policiais vasculharam a cozinha em busca de sinais de crime. Como houve um trauma na cabeça, o legista conduziu uma investigação, mas não encontrou nada suspeito. Ou seja, vou descartar violência doméstica como causa da morte do Gary. Mas finalmente achei a pista que eu estava procurando. E ela vem do próprio Gary em imagens feitas pouco antes dele morrer. Nelas, ele afirma que prescreveram fenitoína para ele, que é um remédio anticonvulsivante. Do mesmo jeito que um disjuntor cai quando é sobrecarregado, convulsões são causadas por uma sobrecarga elétrica no cérebro. Neurotransmissores disparam mensagens num ritmo muito mais alto. O cérebro não consegue acompanhar e se desliga. Janeiro de 2010. 5 meses antes da morte de Gary. Ele está se recuperando num hospital após ter uma convulsão no hotel de Los Angeles. Ele está na cidade para promover o que seria seu último filme. Ele saiu no dia seguinte e ele estava muito fraco. Ele estava andando com uma bengala e... dava para ver um declínio claramente na saúde dele naquele momento, sabe? O Gary sofreu outra convulsão em fevereiro de 2010. Apenas 3 meses antes de sua morte. Isso indica que o Gary tinha um quadro de convulsões. E isso não é incomum em pessoas que não têm os rins funcionando. Após examinar todas as pistas, o Dr. Hunter finalmente consegue descrever como foram as últimas horas de Gary Coleman. O Gary voltou para casa da sessão de diálise, provavelmente cansado e fraco. Ele desceu para preparar uma refeição para sua parceira, a Shannon. Ele começou a se sentir tonto. Dentro do seu cérebro acontecia uma tempestade elétrica de atividades. Mensagens químicas desordenadas causam um desequilíbrio que leva a uma convulsão. O Gary desmaiou e bateu a parte de trás da cabeça no chão duro da cozinha. A pancada repentina rompeu a pele e estourou os vasos sanguíneos que passam pela superfície do cérebro. O sangue começou a acumular no espaço entre o crânio e o cérebro. Aí, o Gary foi levado para o hospital. Ele chegou consciente e lúcido. Mas dentro do seu crânio, o anticoagulante que ele estava provavelmente tomando impediu que o sangue se coagulasse e o sangramento continuou. Conforme o sangue se acumula, ele pressiona o cérebro. Isso limita a chegada de sangue rico em oxigênio no tecido cerebral, causando mais inchaço. Conforme isso continua, o cérebro vai inchando e, sem oxigênio, começa a morrer. A função cerebral rapidamente cai e, em algum momento, ele entrou em uma parada cardiorrespiratória. O Gary teve morte cerebral.
Os médicos nunca permitiriam que os aparelhos fossem desligados se houvesse alguma chance dele ter sobrevivido. A decisão de desligar os aparelhos foi tomada. E ao 12:11, ele morreu. O Gary era um lutador. Ele queria viver. Ele aproveitava a vida. Mesmo com todos os desafios, ele não estava pronto para partir. A gente espera tanto das crianças que trabalham nessa indústria e aí, depois que elas crescem, às vezes ela é cruel e esse é o lado trágico da fama. A grande ironia da vida de Gary é que ele sempre será lembrado pelo personagem que ele queria esquecer. Acho que ele nunca falou nada de positivo sobre aqueles anos fazendo Arnold, para mim. Acho que foi um tormento para ele. E acho que isso é muito triste. Mas para seus amigos e fãs, Gary Coleman sempre será o adorável Arnold Jackson. Eu adoraria que o Gary fosse lembrado como alguém que realmente nos divertia e como alguém que nos dava esperança com o seu programa. Esse é o legado do Gary. Acho que, sem dúvida, ele deu isso para todos nós e esse é o maior presente que qualquer artista ou qualquer ser humano pode deixar para nós apreciarmos. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.